A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. Quero deixar uma palavra aqui para vocês no livro de Mateus, no seu capítulo 9, a partir do verso 9. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, a palavra de Deus está aí para todos nós meditarmos nela e ver a finalidade de Cristo ter vindo à Terra. E esta finalidade é chamar a todos os pecadores para o arrependimento dos seus pecados. E nesta ocasião, Cristo chamou Mateus, que trabalhava na alfândega da cidade, e este prontamente foi servir a Cristo, seguir a Cristo. Ele alegre, se você for ver no Evangelho de Marcos, de Lucas, ele preparou um grande banquete na casa dele e muita gente foi para lá. Inclusive, pecadores, publicanos, fariseus, todos foram para lá, para este banquete. E quando eles viram Jesus assentado à mesa comendo com os pecadores e com os publicanos, eles questionaram os discípulos dizendo: Por que o vosso mestre senta com pecador e publicano? E Cristo ouviu. E Cristo disse para eles: Os sãos não precisam de remédio. Quem precisa de remédio são os doentes. Eu não vim chamar os justos. Eu vim chamar os pecadores para o arrependimento. Jesus, ele é o remédio para quem está enfermo. O pecado deixa o homem enfermo diante de Deus. A sua alma fica enferma diante de Deus. E Cristo não está procurando quem se acha que é limpo, quem se acha que é justo, quem se acha que não precisa dele. Cristo está atrás de pessoas que reconhecem que precisa dele, que está em pecado, que precisa se libertar dos seus pecados. Porque está escrito categoricamente: eu vim chamar os pecadores para o arrependimento. Se alguém prega a palavra e não chama o homem, a mulher, para o arrependimento, isso não é procedente de Cristo. Isso é distorção da palavra de Deus. Porque Cristo me chamou, te chamou ou está te chamando, se você ainda não serve a Ele, para se arrepender dos seus pecados, que faz você ficar enfermo diante de Deus. Então você precisa do remédio. E o remédio é Jesus Cristo, é o Messias, que morreu na cruz para te salvar e te dar uma oportunidade de preparar a tua alma para a vida eterna. Porque tudo aqui vai passar, isso aqui tudo é passageiro. Mas e a eternidade? Você quer passar aonde a sua eternidade? Você acha que você foi feito à toa? Que você não tem um Criador? Não, você tem um Criador. E Ele amou você tanto que enviou seu Filho para sacrificar a vida para te salvar. Então não perca esta oportunidade de se arrepender dos seus pecados, de tudo aquilo que deixa você enfermo. Os fariseus, que eram homens, tidos como homens de Deus, questionou Cristo:
Porque ele come com os pecadores e com os publicanos, porque eram pessoas à margem da sociedade, né? Que eram excluídos para aqueles que se achavam grandes. E Jesus, ele disse com todas as letras: eles estão enfermos, eu vim para eles. Eu vim para aquele que reconhece que está em pecado, que está em falha. E o que é pecado, pastor? É tudo aquilo que Deus não fez, não criou você para fazer. Adultério, prostituição, roubo, mentira, engano, falcatrua, né? Viver uma vida de libertinagem, promiscuidade e assim sucessivamente. Tudo aquilo que vai ao contrário do que Deus ele criou. Porque ele criou tudo e todos para um propósito. E nós para adorá-lo e viver uma vida, procurar viver uma vida de santificação diante dele. Ou seja, se afastar daquilo que o maligno coloca dentro do coração e dentro da mente. E as pessoas não têm controle. Tudo aquilo que você não consegue controlar, tem algo maligno aí. Porque Deus deu autoridade para nós dominarmos a força do mal. E quando você não consegue dominar, tem algo aí errado. Aí vem o pecado. E com o pecado vem a morte espiritual. Você está enfermo. Se você estiver vivendo uma vida de pecado, você está enfermo. Jesus, ele está te chamando. Ele quer te sarar. Ele quer te curar. Ele veio para você, como veio para mim. Ele veio para todos nós, para que nós se arrependa e se aproxime de Deus. Esse evangelho que, inclusive, esse evangelho que tudo pode, esse evangelho que Deus não está olhando as suas práticas. Esse evangelho não é o de Cristo. Esse evangelho não é o de Jesus. O evangelho de Jesus, ele senta com você, ele bate na porta. Se você abrir a porta do teu coração, ele entra na tua vida e ceia na tua vida. Ele prepara o que é de melhor para você. E eu, quando falo de melhor, não é coisas materiais. Isso aí ele disse que são acrescentados. Mas o principal é buscar o reino dele e a sua justiça. Então, meu amado, aceita Cristo como seu Salvador. Se arrepende dos seus pecados. Saia dessa pregação mentirosa que está hoje nas muitas igrejas e redes sociais. Está entendendo? De que Deus está concordando, Jesus está concordando com a promiscuidade que você está vivendo, com a vida errada que você está vivendo. Deus, ele não está concordando, não. Ele sacrificou o filho dele para você se arrepender dos seus pecados. Eu me arrepender dos meus pecados. Todos se arrepender do pecado e assim ter uma nova vida na presença de Deus. Fica com essa palavra e aceita a Cristo, reconhece a Cristo, procura servir a Cristo, se conserta diante de Cristo, porque Ele tem o melhor para mim e para você, a vida eterna.